Ezequiel 37. E essa palavra, esse texto, ele é um texto muito lindo. Aparentemente, quando nós vamos ler, eu via ele de uma forma ruim. Mas Deus tem ministrado tanto ele no meu coração para compartilhar, mas Deus tem trago de uma forma muito bonita, muito gostosa. Então, apesar que tem uma parte ali que é sobre um conselho de Deus, uma exortação, mas assim, eu vejo como Deus quer nos abençoar. Então, através desse texto, Deus propõe ao povo dele de Israel uma restauração. Através do profeta Ezequias, que nós vamos estar lendo, Deus dá uma palavra para aquele povo. O povo de Israel, ele estava cativo ali na Babilônia, como prisioneiros, estavam longe da terra deles, então eles estavam como estrangeiro naquele lugar, sofrendo todos os tipos de ataques. E aí vem o profeta Ezequias e fala assim para aquele povo: Deus tem esperança. Ele manda falar para vocês que há esperança. Deus manda trazer palavra de conforto. Vocês vão ser libertos, vocês vão ser restaurados. Deus vai estar restituindo tudo. Então, essa palavra começou a mexer muito no meu coração e ganhar uma vida. Então, assim, o que eu entendo disso? Que assim como aconteceu com aquele povo, um povo querido de Deus, um povo que Deus cuidou tanto, e mesmo eles desviando do caminho, o pastor Paulo até orou sobre isso, né? Cuidado com o caminho. Mesmo o povo desviando do caminho, Deus amou, Deus foi atrás, Deus cuidou, Deus protegeu e Deus trouxe de volta. Então, nós estamos vivendo aqui todos uma situação também difícil no mundo, não é só no Brasil, não é só aqui, sobre a pandemia. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu acho que muita gente já cansou de ficar em casa, a gente vê pelo noticiário. Cesta básica tá um absurdo. Eu fiquei inconformada de pagar R$ 22 no saco de arroz. Então, assim, a gente vê o quanto está subindo as coisas, desemprego, falência, quanta coisa ruim. A gente liga a TV e só vê notícias ruins. Liga o rádio, só notícia ruim por todo lado. E aí eu comecei a pensar na nossa situação e na situação daquele povo. O Deus que foi lá e levou aquela palavra através do profeta, olha, eu vou restaurar, eu vou restituir, é o mesmo Deus que está aqui conosco hoje. É o mesmo Deus que, através da palavra dele, vai nos trazer hoje uma palavra de conforto e uma palavra de esperança. Amém? Amém. Eu só quero que alguém me fale se estão ouvindo bem. Tá? Legal. Joia. Agora eu quero propor para vocês uma oração. Eu vou estar orando aqui pela palavra, mas o meu coração está aflito, está batendo forte. Que bom que está batendo, mas eu quero que nesse momento vocês possam orar pela minha vida e pedir a Deus que essa palavra ela seja entregue de uma forma pura, que eu seja apenas um canal do Senhor para levar essa palavra de uma forma pura, assim como ele me entregou. Que eu não fale nem mais, nem menos, mas apenas aquilo que vai ser essencial para nós estarmos nos alimentando nessa noite. Amém? Eu conto com a oração de vocês agora, tá? Senhor, graças te dou por esse tempo, por esse dia, pela tua palavra que vai ser lida. Senhor, eu quero consagrar agora a minha vida ao Senhor, os meus lábios ao Senhor, a minha voz ao Senhor. Pai, para que eu não venha falar nada que é do meu coração, da minha emoção, aquieta a alma, que a minha alma venha aquietar nesse momento, para que eu possa ser um canal de Deus para passar a mensagem de uma forma limpa, pura, cristalina, que somente aquilo que o Senhor entregou que seja falado, que essa palavra venha cumprir o propósito, Senhor, que ela entre em nossas vidas como um alimento que é saudável, não um alimento qualquer, não um alimento que não tem nutrição, mas que ela venha entrar, Jesus, como um alimento saudável, que nós possamos fazer uma boa digestão dessa palavra, que ela venha nos trazer vida e saúde espiritual, crescimento espiritual para a tua honra e para a tua glória. Senhor, eu peço a tua bênção na leitura desta palavra e que seja tudo falado conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus pela palavra dele.
Marcelo, você pode ler para mim? Nós vamos estar lendo Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 14. Ok. Pode ler? Obrigada. Por A favor. profecia do Vale dos Ossos Secos. Está baixo. O meu microfone é baixo, não adianta. Baixo. A profecia do Vale dos Ossos Secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e, por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize e esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Versículo 6. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizarei conforme a ordem recebida. E, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Versículo 11. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu o estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, farei, e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Eu profetizo sobre as nossas vidas um tempo de restauração, de restituição, de transformação do novo do Senhor para nós, em nome de Jesus. Aqui no texto, um texto tão lindo, tão lindo. Deus me colocou de uma forma tão bonita. E começa que o profeta foi levado por Deus aqui em uma visão de um lado para o outro lado. E onde que esse profeta foi? Ele não foi para um jardim florido. Ele não foi para um lugar gostoso. Ele foi para um vale de ossos secos, caveiras, morte, destruição. Então, o que que Deus fez com o profeta? Deus pegou esse profeta e levou ele de um lado para o outro, para quê? Para que ele pudesse ver a situação atual, o que estava acontecendo. Mas não era uma palavra de conforto para nossas vidas e de esperança? Não é assim que eu comecei a falar? Pois então, Deus mostrou, além dos ossos secos, Deus mostrou algo maravilhoso. Deus mostrou restauração.
Deus mostrou um exército de fé. Deus mostrou vida. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Antes de haver uma restauração nas nossas vidas, Deus quer que a gente possa enxergar a situação. E muitas vezes o que acontece? Nós fugimos, nós não queremos ver a situação. Nós nos calamos, nós paramos, ficamos paralisados, mas não é isso que Deus quer. Deus fez o profeta andar. O profeta não ficou parado. E o profeta olhou toda a situação. Deus quer que a gente avalie a nossa situação. Que situação que você está hoje? Então, para nós pensarmos, o que representa na sua vida um vale de ossos secos, muito secos? O que representa na sua vida a morte, algo que morreu e que você nem tem mais esperança? Então, Deus quer nos trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, aonde nós precisamos ir, aonde nós precisamos caminhar com o Senhor nesta noite, nesta palavra, para entender o que Deus está nos falando. Então, esse vale de ossos secos pode ser algo que nos deixa muito triste. Pode ter sido a perda de alguém, pode ter sido preocupações com o negócio, pode ser preocupações com filhos, pode ser um casamento que já não está mais bom, um casamento que já se secou, que já está destruído. Pode ser a nossa vida espiritual que já está quase apagando, quase morrendo. Então, o que é um vale de ossos secos para nós hoje? Também pode ser aquela luta que nós temos contra a nossa carne. O apóstolo Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero eu faço. Então pode ser uma luta pessoal que você esteja vivendo e que você está lutando e ainda não alcançou a vitória. Mas hoje o Senhor fala através da palavra dele, que nesta noite nós podemos ser restaurados, nós podemos ser curados, nós podemos ter a restituição. Agora, nós temos que olhar para isso com fé e caminhar naquilo que Deus está nos mostrando hoje. Então, se Deus fosse pegar agora você e te levar para passear com Ele no teu vale, o que Deus estaria vendo? E o que Deus vai mostrar para você? Então, eu quero trazer para vocês da forma que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós somos a casa do Espírito Santo. Então, como casa agora de Deus, eu quero que nós possamos imaginar agora, assim, que nós somos casa. A nossa alma é uma casa com muitos quartos. Você consegue pensar nisso? Que a sua alma é uma casa com muitos quartos. E Deus quer nos convidar hoje a abrir as portas desses quartos. Deus quer nos levar a mostrar situações que nós estamos vivendo. Então, vamos imaginar essa situação. Então, Deus nos pega e Deus começa, então, a nos levar por esta casa, por esse vale. Só que nós vamos abrir uma porta. E, claro, nós sempre vamos primeiro naquilo que nós gostamos, naquilo que nos faz bem. E aí eu vou abrir uma porta do meu trabalho, eu vou abrir a porta do meu armário, e aí eu começo a ver que meu armário está cheio, que eu tenho prosperidade, que Deus tem derramado a graça dele sobre a minha vida. Então, tá maravilhosa essa porta. E eu mostro para Deus com toda alegria essa porta. E eu continuo, então, mostrando para Deus outras portas. E Deus fala, me abre essa. Aí eu abro aquela porta, que é a comunhão que nós temos aqui, é a comunhão com os irmãos, são os amigos, são momentos alegres. Só que vai ter portas que você não vai querer abrir. E essas portas, que porta será essa? Qual é a porta da sua alma que você trancou? Um filho com problema e que você não sabe mais o que fazer, então você não quer mexer com isso. Você não quer mais brigar por essa situação. Pode ser tantas coisas que você esteja vivendo. Pode ser situações no seu trabalho, na sua vida pessoal. Pode ser lá dentro de você, na sua alma, que você sofreu tanto no passado. E você vai falar assim, olha, Cris, eu mostro toda a casa para Deus. Mas essa porta eu já fechei, eu não quero mais que toque. Essa ferida já está sarada.
Só que, na realidade, sempre que você pensa nessa ferida que está sarada, ela te dói, ela te traz tristeza, ela te traz mágoa. Então, se a lembrança dela faz você se entristecer, essa ferida não está sarada. E hoje é uma noite que Deus fala na palavra. Ele vai trazer vida, ele vai trazer restauração. Mas você quer? Esse quarto da sua alma pode ser o seu casamento, que já está tão seco que você não tem mais ânimo para continuar, você não acredita mais que vai dar certo. Pode ser o seu relacionamento pessoal com outras pessoas. E aí, quando você olha nessa parte de relacionamento, nessa parte amorosa, você fala assim, essa porta não vou mexer. Já fui muito frustrado, já estou desenganado, não tenho mais esperança. E o que Deus fala? Peraí, volta, olha, dá uma olhada. Olha a situação que tá. Tá cheirando ruim. Nós precisamos dar um jeito nesse quarto, nós precisamos limpar esse quarto. Então, Deus começa a falar conosco sobre isso como se fosse o próprio profeta passeando entre o vale. Deus quer que a gente olhe essa situação para quê? Para a gente entender. Não vai ter restauração se nós não olharmos para dentro o que eu preciso mudar. Se eu ajo de uma forma que não é boa, se o meu caráter não foi transformado em uma situação, se tem coisas que me entristecem que eu não perdoei, isso não pode continuar. Deus quer nos limpar por completo. Deus quer o nosso corpo restaurado por completo. Então Deus fala assim, dá uma olhadinha, não foge. A nossa tendência é fugir, é não querer mexer no que nós não gostamos. Mas Deus fala, olha, observa. Sabe aquele lugar onde a gente guarda mágoa, que vai ficando e passa anos e anos? Então, nós estávamos intercedendo e aí Deus mostrou uma visão que é disco antigo. E agora me veio essa lembrança. Disco antigo pode ser mágoas, feridas que estão lá guardadas, que você acha que está tudo bem. Mas será que está bem mesmo? Será que já foi tratado? Então, assim, Deus convida a gente para caminhar por isso, mas porque Ele quer fazer uma obra maravilhosa. Deus quer nos entregar hoje um presente, um tesouro maravilhoso. O povo de Israel, ele tinha tudo de Deus. Ele era cuidado da melhor forma ali pelo Senhor. Mas por que eles foram escravizados? Por que eles foram presos, que foram cativos pelo inimigo? Porque eles não ouviram. Porque eles não ouviram conselho, porque eles se desviaram do caminho. Então, essa restauração, nós vamos precisar olhar quais são os meus pecados. Porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, quais são os pecados que eu preciso deixar o Senhor tratar na minha vida, que me levam para um vale de ossos secos? Mas também, às vezes, é a ansiedade. A ansiedade, a preocupação, a gente acaba agindo de uma maneira impetuosa, toma decisões erradas, e aí vai dar um fruto ruim, vai dar um vale de morte. Aquele povo de Israel, eles se distanciaram de Deus. E Deus tem falado comigo, Cris, nós estamos em um tempo que a gente não está tendo muito contato pessoal. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso tempo hoje? Então, o que mudou antes de pandemia e agora na pandemia? O que está acontecendo com a gente? Será que nós estamos mais próximos de Deus ou nós estamos mais distante? E às vezes a gente pode estar tão distante de Deus que a gente não percebeu que a gente foi andando para longe. Deus mostrou uma outra visão, um caminho com 2 fileiras de plantas e aí só um caminho, só tinha uma direção para ir. Nem para a direita, nem para a esquerda. Mas o povo de Israel tinha um caminho a seguir e eles se distanciaram e mudaram a rota e foram dar no que aconteceu nessa palavra. Um vale de ossos secos, pessoas mortas. Então, nós precisamos entender o que está trancado, qual é o quarto que eu tranquei
E a proposta de Deus hoje para as nossas vidas é que eu volte a olhar lá. Que eu tenha coragem. O pastor, ele leu aquela palavra de Josué 1:8. Olha só, pastor, cabe aqui. Deus quer que nós tenhamos coragem. Que nós precisamos ser corajosos para abrir essa porta da desilusão. Para abrir uma porta que a gente não quer mais mexer. Então, logo Deus já começou a falar, seja forte, seja corajoso. Não te mandei eu. Seja forte e corajoso. E em tudo nós vamos ser bem-sucedidos quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a voz de Deus. Amém? Vocês podem falar amém para vocês e tomar posse disso. Deus fala muito comigo de formas figurativas, é o jeito que eu entendo. Então, Deus me mostrou assim, que nós temos o nosso bem mais precioso, que é a palavra dele. A palavra é um tesouro. A palavra tem tudo que nós precisamos. Tudo para nos levar para esse caminho de bênção, para esse caminho de paz, para esse caminho de prosperidade. Tem os conselhos, tem palavras de bom ânimo, de fé, de direção, ela ilumina, ela é tudo, ela é lâmpada, ela é luz. Então, a palavra de Deus é um tesouro. Só que Deus mostrou esse tesouro tão precioso como se fosse sabe caixote? Que nem a gente vê nos desenhos de pirata e tá cheio de tesouro. Só que Deus mostrou assim. Sabe aquele banco que nós temos em casa? Que nós guardamos um monte de coisa dentro, aí fecha e senta nele? Deus me mostrou esse banco. Fica com essa imagem na cabeça. Então, nós temos esse banco. Dentro desse banco está cheio de tesouros de Deus, está cheio de bênçãos para nossas vidas. Não está trancado, porque ninguém tranca esse banco em casa. Ele não está trancado, ele só está abaixado, você levanta a tampa e pode pegar o que quiser. Só que Deus colocou assim, que nós estamos sentados em cima do tesouro, nós temos todo o tesouro para pegar, e nós sentamos em cima e nós estamos morrendo pobre. Nós estamos pobres da palavra. Isso comigo Deus falou, primeiro comigo. Pobre da palavra. Tem um tesouro tão maravilhoso, por que não está aproveitando 100% dele? E ali, é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós morremos pobres, sem a direção de Deus, sentado em cima do tesouro. Consegue imaginar uma situação assim? Aí nós vamos lá para o versículo 3. Versículo 3, ele fala: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Será que esses ossos podem reviver? Pode a nossa vida ser transformada? Aquilo meu que está torto, Deus pode endireitar? Deus pode consertar o vaso que foi quebrado? Deus pode restaurar meu casamento, minha vida pessoal, profissional? Deus pode salvar minha família, salvar os meus filhos? Será que Deus pode fazer isso? Nós vivemos, muitas vezes, sem entender o plano de Deus, por não buscar o tesouro, por não procurar esse tesouro. Nós deixamos de perceber e receber os bons tesouros que Deus tem para nossas vidas, o melhor de Deus para as nossas vidas. A notícia fala de crise, a notícia fala de coisas ruins, mas nós estamos pregando todos os domingos na nossa igreja, está sempre mandando informações. Boa notícia, nós temos a boa notícia. E nós temos uma boa notícia. Nós temos a palavra do Senhor, que é uma boa notícia para nossas vidas. Então, aqui ele fala nesse versículo 3, né? Vai poder reviver? Aquilo que está estragado na minha vida, que está morto, que está seco, pode ter vida de novo? Qual é a resposta desse profeta? Ele fala, tu sabes, Deus. E de fato o profeta está correto, Deus sabe. Porque Deus sabe todas as coisas. Eu não conheço o futuro. Mas Deus conhece todos os detalhes do nosso futuro. Então Deus sabe, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então será que Deus pode transformar? Será que Deus tem uma obra grande para fazer em nossas vidas? Tu sabes, ó Deus. Mas nós cremos nessa palavra, que é uma palavra que Deus está nos trazendo de vida, uma palavra de esperança. Ele fala, profetiza sobre esses ossos. Ele fala, profeta, vamos juntos então profetizar? Vamos juntos?
profetizar que isso vai ter vida de novo? Vamos juntos profetizar que eu vivo o melhor casamento? Vamos profetizar que o meu negócio está muito bem e que a crise não chegou para mim? Vamos profetizar? Deus mostrou o vale. Só que Deus mostrou o quê? O exército de pé. Então, nós somos aqueles de qual lado que nós estamos? Dos ossos, dos mortos, da caveira ou do exército que agora está de pé? Porque Deus tem uma palavra para nós, não importa se nós estamos caídos, fraquinhos, mas Deus tem uma palavra hoje de esperança, de fortalecer, de nos dar bom ânimo. Agora, pensa na situação do profeta. Pense. Profeta, profetiza. Profetizar, quando tudo está indo muito bem, é tranquilo. Agora, profetizar, quando você está olhando ao redor e sente até o cheiro de morte, quando não tem mais esperança, quando você não acredita mais, quando você não... Senhor, cansei, essa pessoa está entregue, não tem mais jeito. É fácil profetizar vida, libertação, restauração, salvação, quando a gente já fez por tanto tempo? Não é fácil. Agora, sabe o que me trouxe esperança nessa palavra? Eu quero compartilhar com vocês. Isso encheu meu coração de alegria. Aqui dentro dessa passagem tem algo que para mim foi assim, mistério de Deus, foi algo que alegrou muito meu coração. Deus mostrou osso, o vale de ossos. Deus mostrou exército de pé. Mas o que Deus mostrou? Deus mostrou algo que falou muito no versículo 4. Vamos ler. Eu vou ler e vocês vão aí ouvir e acompanhar. 37:4. Profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Ouçam a voz do Senhor. Então, lá no vale, tinha algo muito especial. Tinha a voz de Deus. E não foi porque o profeta profetizou que os ossos levantaram, mas foi porque a voz de Deus fez eles levantarem. Então, nós podemos hoje tomar posse dessa palavra e começar a profetizar para que aquilo que está morto na nossa vida ganhe vida. Aquilo que já estragou seja restaurado. Pastor, Cris, falou alguma coisa? Só para não perder o time aí, porque eu estava aqui guardando para o final esse versículo 4 aqui, mas já que você insistiu nele, eu vou já entrar aqui só para dar uma palhinha. Até marquei aqui na Bíblia, aqui em verde, para poder lembrar. Aqui tem aquilo que nós falamos lá, que Deus falou, a passividade. Aqui a ação do profeta não foi passiva. Ele fez a parte dele, que era profetizar. Ele saiu da passividade, instruído pelo Senhor, e fez a parte dele. Aí o Senhor cumpriu a parte dele. Então teve uma atitude do profeta de obediência, não ficou passivo, não ficou se lamentando. Ele se posicionou diante da palavra que o Senhor deu para ele. Só isso que eu queria falar. E o profeta, ele não ficou passivo em nenhum momento, porque a princípio Deus falou, vamos caminhar. Então, ele já começou a caminhar. Agora, quando Deus chamou ele para caminhar, não foi para caminhar no jardim florido. Foi para caminhar em meio ao vale. Então, Deus está nos convidando para caminhar em meio ao vale que nós estamos vivendo. Cada um dentro da sua situação. E a nossa caminhada aqui não é florida também, né? Porque a Bíblia fala que nesse mundo, vocês vão ter aflições. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Venci. Então, ou seja, profetize. Profetize. Agora, o que é lindo, que assim, não dependeu do profeta, no sentido de trazer a libertação, a cura, a restauração. O profeta foi um canal. E quando a Beth parou o louvor para mim pegar, gente, o meu coração acelerou, a minha perna começou a tremer. Eu comecei a ficar bamba aqui. Eu falei, meu Deus. E aí a única palavra que veio, que eu seja um canal. Então, não é porque eu estou falando vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer absolutamente nada, vezes nada. Mas a palavra de Deus tem poder de fazer nas nossas vidas. Então, o que Deus chamou a atenção aqui foi isso. Ele falou para o profeta, profetiza. E aí, se nós estivermos cansados, se você está cansado, abatido, sem esperança, não tem problema. Começa a profetizar, mesmo que o som saia fraquinho, baixinho.
vai aumentando, vai aumentando. Aumenta o volume e vai ganhar vida. Onde precisa de vida, vai haver vida em nome de Jesus. É a palavra dele, o Senhor quer fazer cumprir a palavra dele. Então, nós temos que declarar que o nosso casamento, ele está muito bem, ele está restaurado, que a nossa família está restaurada, nossos filhos estão salvos, estão no caminho do Senhor, não perder a esperança. Que a nossa vida financeira é próspera. Então, nós temos que profetizar. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um mês, Cristo volta, Cristo não volta, nós não sabemos. Mas a palavra diz, planeje. E nós podemos começar essa noite a ter a diferença na nossa vida. Nós podemos começar agora, a começar a profetizar para que seja diferente, principalmente em questão de salvação. Todos nós devemos ter alguém que nós estamos orando por salvação. Essa voz de Deus maravilhosa, nós queremos encontrar essa voz. É o que eu desejo para vocês, que a gente possa desejar encontrar essa voz onde nós estamos e experimentar uma transformação, experimentar uma renovação. Algo novo está para acontecer. Você pode ver? Você consegue acreditar que tem algo novo acontecendo? Então, o profeta, no versículo 7, ele começou a falar, eu profetizei conforme me ordenou. Então, ou seja, ele ouviu, ele obedeceu, ele fez o que foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos que batiam contra ossos se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Que coisa linda! Os ossos começaram a se intercalar e eles começaram a se encaixar, osso com osso. Uma obra perfeita de Deus, de restauração. No meio daquele montante de vale de ossos secos, não teve confusão. Não teve dúvidas. Cada osso foi para o seu lugar. Foi osso com osso, tendão com tendão. E ali foi pele com pele, até aquela obra começar a ser completa. E a bênção, eu coloquei aqui para mim, foi uma bênção da arrumação. Deus tem coisas para consertar na minha vida e para arrumar. Tem para fazer na vida de vocês também? Tem coisas aí que Deus precisa consertar, que Deus precisa arrumar? Então eu quero desejar para mim, para vocês, uma bênção da arrumação, a obra perfeita e completa de Deus, sem erro, sem falha, sem confusão. Esse processo de transformação, ele vai começar de dentro para fora. Quando nós vamos ouvir a voz de Deus, lembrando que eu comecei a falar sobre um quarto. Então, nós abrimos a porta, o Senhor entra e ele faz uma revolução assim por completo. Ele faz uma revolução maravilhosa na nossa vida. Vocês estão comigo? Amém. Amém. Eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, tire, Senhor, tudo o que atrapalha de ouvirmos a tua voz. Tira toda distração, tira toda sonolência em nome de Jesus. Que nós não percamos, Senhor, nenhuma porção da tua palavra e que nós possamos nos alimentar agora com o melhor que o Senhor preparou para nós e que a tua palavra venha cumprir o efeito, o propósito para o qual ela está sendo entregue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus vai fazer assim, do jeito que nós estamos, ele vai começar. Mas nós precisamos abrir a porta. Ele está à porta e bate. Então, nós abrimos a porta daquela área que a gente estava escondendo, que a gente não queria mexer. E Deus vai começar, então, uma restauração. Agora, o que aconteceu com aquele povo? O povo de Israel
que se afastou do Senhor. Aí começou o profeta a mostrar aquele vale de ossos secos. Então Deus foi colocando, juntando ali, carne com carne, tendão com tendão, pele com pele. Agora tem um corpo ali, mas o que faltava? Faltava o espírito. O espírito que traz a vida, é o sopro de vida. Faltava o espírito. Agora, na palavra que nós lemos, é muito claro para a gente. O profeta ouviu a voz de Deus. O profeta ouviu. Agora, vamos trazer para a nossa realidade. É fácil a gente ouvir a voz de Deus? Não é fácil. Não é fácil ouvir. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade muito barulhenta. Tem muitas vozes o tempo todo. Nós começamos a pandemia para se manter em silêncio, mas parece que as vozes aumentaram. A gente liga, olha o Facebook, tudo quanto é tipo de vozes. O WhatsApp é tantas vozes que você não sabe nem qual você vai ouvir e vai ler. Instagram, jornal, política, notícia, jogo, futebol. Tantas e tantas e tantas lives. São muitas vozes. Nós estamos separando um tempo em silêncio para ouvir Deus falar conosco? Tiveram uma visão com rinoceronte na intercessão, e o meu entendimento foi que, assim, o rinoceronte, para quem não sabe, ele passa metade do ano hibernando. Então, ele passa um tempo circulando na terra, fazendo o que precisa, comendo, vivendo, e ele passa outra metade hibernando, dormindo, para recompor tudo que ele precisa, para sustentar aquele corpo dele forte, pesado, toda aquela força, para ele voltar com toda a força. Então, ele precisa descansar, ele precisa se afastar um pouco do mundo real. No meio de tantas vozes, vai ser quase impossível nós ouvirmos a voz de Deus. Deus é tão misericordioso que ainda ele fala conosco e ele insiste para que a gente ouça, mesmo quando tem um montão de vozes na nossa cabeça. Nós precisamos fazer o quê? Se distanciar um pouco, desligar o som, diminuir, desligar a redes sociais, sair um pouco de tanta coisa. Nós precisamos ter um momento de quietude, um momento de estarmos a sós, um momento de nós buscarmos a Deus em silêncio. Então, Deus mostrou essa visão do rinoceronte, foi para o pastor Paulo. E aí, Deus trouxe para mim esse entendimento. E eu falei, tem a ver com a palavra que Deus colocou no meu coração. Porque nós precisamos nos afastar um pouco da multidão e ficarmos quietos. Agora, o que acontece? Às vezes, tem pessoas que não conseguem ficar em silêncio. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês pensarem, tá? Não é para responder, não. Você consegue ter um tempo que você fica quieto, em silêncio? Ou a sua mente começa a vivenciar um monte de coisa ao mesmo tempo? Você acha ruim ficar em silêncio? O silêncio, ele te faz mais mal do que bem? Por que isso acontece? Por que tem pessoas que, além de não conseguir ficar em silêncio, elas não gostam e elas estão ocupando o tempo inteiro? Tem que ficar alguma coisa ligada o tempo inteiro. Eu não estou ouvindo rádio, mas tem que ficar ligado porque eu preciso ouvir algum som. Por quê? Tem pessoas, pode ser, que em vez de ouvir a voz de Deus, que é aquela voz que fala, vai para frente, você consegue, vai dar certo, começa a ouvir o contrário. Não adianta você tentar, você já fez de tudo, desiste. Será que você não entendeu que isso não é para você? Realmente você não vale nada. Os outros são melhores do que você. E ao invés de nós darmos ouvido para a voz de Deus, nós vamos ouvir então que é a voz de Satanás, aquele que veio para matar, roubar e destruir, aquele que é o pai da mentira e que mentiu e que nós acabamos acreditando numa mentira. Então, nós precisamos repreender essas vozes malignas, essas vozes de mentira, e nós precisamos profetizar.
Profetizar que nós vamos viver dias melhores. Profetizar que nós vamos entender a palavra, que nós vamos ter prazer pela palavra do Senhor, nós vamos ter alegria em meditar na palavra de noite, nós vamos ter entendimento. Profetizar que a minha casa vai ser salva, meus parentes serão salvos. Precisamos profetizar que nós temos saúde, que a alegria do Senhor é a minha força, que é o Senhor que me sustenta. Eu não vou passar nenhuma dificuldade porque o Senhor é comigo. E mesmo se estivermos no vale da sombra da morte, não vamos temer porque o Senhor é conosco. Nós vamos ficar firmes no Senhor, confiando que Ele vai nos proteger e nos livrar de todas as calamidades. Então, será que nós estamos confiando? E eu quero finalizar com o versículo 9, que fala assim: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e fale a esses ossos secos. Que venha o Espírito do Senhor para nos encher de vida. Que o Senhor venha soprar o Espírito dele em nós para que nós possamos ganhar vida. Nós estamos vivendo dias que não dá para ficar dormindo. Nós precisamos reagir à moleza, à preguiça espiritual, à apatia espiritual. Nós temos que buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a intenção do nosso coração. Profetizar ao Senhor: Senhor, eu estou fraca, me ajuda na minha incredulidade. Então, Senhor, a tua palavra fala, peça que eu dou, bata que eu abro. Então, vamos profetizar aquilo que o Senhor entregou para a tua vida de promessa. Começa hoje a escrever todas as promessas que Deus tem para você. E se você fala assim: Cris, eu não tenho nenhuma promessa, na Bíblia tem muitas promessas que o Senhor deixou, mas a principal promessa que nós temos é que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, que nós somos sacerdócio real e que nós vamos morar com o Senhor. Essa é a principal promessa que nós temos, que nós vamos viver eternamente. Amém? Eu vou pedir só para o Marcelo colocar um louvorzinho, e aí depois eu oro. Depois que eu orar, aí nós vamos abrir os microfones e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Só
um sopro dos teus lábios move o céu e o mar. Um toque das tuas mãos, um brilho do teu rosto move o meu coração e sopra sobre os ossos sobre as promessas que foram esquecidas aqui. Sopra sobre esta terra vazia e sem vida, sobre a nossa nação, Espírito de Deus. Oh, 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 que a tua vida ergue este exército, o teu Espírito se levante em nós. Nascemos para esta hora, em uma voz nos levantamos, que a tua vida ergue este exército, o teu Espírito se levante em nós. Nascemos para esta hora, em uma voz nos levantamos. Declare isso, que a tua vida ergue este exército, o teu Espírito se levante em nós. Nascemos para esta hora, em uma voz nos levantamos, nos erga suas mãos, se levante nessa noite. Amém. Vou orar, mas antes eu vou só reforçar o versículo 14.